Bom, irmãos, o tema da mensagem de hoje é oração, o exercício imprescindível da vida cristã. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Pessoal do fundo, está me ouvindo bem? O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos falar de um tema bem comum para todo aquele que é um cristão. Vamos falar de oração, na sequência aqui do estudo do Sermão do Monte. Então, Mateus 6, vamos ler o versículo 1 e depois dos 5 ao 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Exato. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Amém. Então, nós começamos aqui na pregação passada, expor uma subdivisão de ensinos dentro do Sermão do Monte, que já é uma subdivisão dentro do Evangelho de Mateus, mas dentro do Sermão do Monte, nós começamos uma subdivisão sobre o tema da piedade cristã. Começamos domingo passado, fizemos a introdução. Do verso 1 até o 18 do capítulo 6 aqui de Mateus, Jesus está ensinando seus discípulos, está ensinando a sua igreja, está nos ensinando sobre a piedade cristã. O que é isso? Sobre o relacionamento com Deus, sobre uma vida de intimidade com o Pai. Então é sobre isso que Jesus agora vai destinar alguns princípios e ensinos. Então do 1 ao 18 de Mateus nós vemos isso. Então, como a gente viu aqui na pregação passada, piedade cristã é o nosso amor, por assim dizer, pelas coisas que envolvem a religião, pelas coisas que envolvem a religião cristã, o culto, as práticas devocionais, tudo aquilo que te ajuda de alguma maneira a conhecer mais a Deus, tudo aquilo que fortalece o seu relacionamento com Deus, tudo isso diz respeito à piedade cristã. São práticas de devoção que demonstram o seu amor por Deus, o seu entusiasmo por Deus, o seu desejo por Deus. E Jesus usa 3 ilustrações para esclarecer, para melhorar o seu ensino sobre piedade cristã. Ele vai usar 3 ilustrações que na verdade são 3 práticas de piedade. Jesus vai falar dessas 3 ilustrações como marcas, como coisas que precisam ser presentes, marcantes na vida do discípulo, na vida do crente. Então Jesus falou, ali do versículo 1 ao 18, Jesus falou da caridade, quando ele fala de dar esmolas, está falando da caridade, da prática de fazer o bem ao próximo, ou seja, é um movimento piedoso para fora. Jesus falou da oração, que é um movimento piedoso para cima. E Jesus também falou do jejum, que é um movimento piedoso para dentro. Então, a vida, por assim dizer, vida consagrada, a vida no altar, a vida pessoal santa no judaísmo, como eu falei, era marcada por essas 3 práticas. Todo judeu sincero, todo judeu sério na sua fé, ele era um fiel praticante dessas 3 ilustrações que Jesus deu. A caridade, dar esmolas, oração e jejum. Isso era uma marca de qualquer
judeu que levava a sério a religião judaica. E Cristo, ao falar dessas 3 ilustrações, ele está ratificando o seu desejo de que assim também fosse na vida dos seus discípulos. Que também, assim como o judeu era fiel nessas práticas, ele também desejava que os seus seguidores, os cristãos, fossem fiéis também. E isso fosse algo marcante na vida dos seus seguidores. A prática da caridade, a prática da oração e do jejum. E então nós vemos no versículo 1 que Jesus, ao falar da piedade, ele estabelece uma regra geral. Piedade cristã não é só caridade, não é só oração e jejum. Essas aqui são 3 coisas bem importantes e que Jesus marcou aqui. Existem várias outras práticas que compõem a piedade cristã. Mas Jesus, então, no versículo 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele estabelece uma regra geral a respeito da piedade cristã, a respeito das suas ações voltadas à religião, por assim dizer, ao seu relacionamento com Deus. E a regra geral sobre esses exercícios devocionais ou práticas piedosas é que nós não devemos fazer para ser visto pelas pessoas. Nós não temos que se aparecer naquilo que nós fazemos, fazer um jejum para se aparecer, fazer orações altas de maneira que chame a atenção para você. Não tem problema que nós vamos ver aqui, pode até ser alto, o problema é que não pode ser para chamar a atenção para você, se essa é a sua intenção. Ou seja, as práticas de espiritualidade, as práticas devocionais, aquilo que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, é o secreto, não é para aparecer para os homens. Essa é a regra geral. Porque se essa for a sua motivação, saiba que, Jesus fala isso, saiba que você perdeu todos os benefícios espirituais dessa prática. Todos. Tudo que você podia ganhar com aquela prática, Jesus disse, você ganhou. E foi aplauso, tapinha nas costas. Você já ganhou. Mas todos os benefícios espirituais você perdeu. Você abriu mão das coisas superiores e melhores por querer ostentar, por querer aparecer nas suas práticas que dizem respeito à área da espiritualidade, crescimento e relacionamento com Deus. Então, e aí Jesus parte para a primeira ilustração para ensinar sobre piedade. Ele fala da caridade, da ajuda ao próximo, de dar esmolas, do socorro e ajuda do vulnerável, do necessitado. E sobre isso eu falei na pregação passada, e eu recomendo você a procurar essa pregação lá no nosso canal da igreja no YouTube e assistir. Eu já falei sobre a prática da caridade aqui na pregação passada. Hoje nós vamos falar da segunda ilustração de piedade cristã citada por Jesus aqui no Sermão do Monte e que precisa ser uma marca do cidadão do céu, que precisa ser igualmente como a caridade, a prática do bem, o auxílio ao próximo, precisa ser uma marca visível na vida do cristão. A oração também. As pessoas precisam saber que você é uma pessoa que ora, uma pessoa que pede a opinião de Deus, uma pessoa que quer saber da vontade de Deus. Então também, essa é uma marca do cidadão do céu, a oração, e é sobre isso que eu quero falar hoje. E por isso que o tema da pregação é oração, um exercício imprescindível da vida cristã. Irmãos, a oração e vida cristã, oração e relacionamento com Deus são inseparáveis. Não existe vida cristã sem oração. Não existe possibilidade de um relacionamento sincero, saudável com Deus sem oração. Não existe um cristão que não ora. É imprescindível. Por isso, J. Packer disse o seguinte, ele disse que orar é respirar. Essa era a visão dele a respeito da importância
e da centralidade dessa piedade, dessa prática espiritual cristã na vida do cristão. Orar é respirar. Orar é o oxigênio da vida que recebemos com Deus. Você nasceu de novo, você recebeu uma nova vida. E essa vida precisa de oxigênio, né, para se manter. E a oração é o oxigênio do cristão. É como você mantém a nova vida que você recebeu. Ou você ora, ou você adoece espiritualmente. É o que todo seguidor de Cristo, a exemplo de Cristo, que era um homem de oração, faz. O cristão ora, ora e ora. Uns oram muito, outros oram pouco. Uns oram com mais qualidade, outros têm menor qualidade em sua vida de oração. Uns têm mais prazer, outros é mais por obrigação. Mas o fato é que o crente ora. Amém? Se não ora, não sei se é crente. Não tem que olhar direitinho na etiqueta. Entendeu? Ora. Pode ser mais, menos, com qualidade ou não, com dificuldade, mas crente ora. Hoje, então eu quero fazer aqui para os irmãos aqui na comunidade, quem nos assiste, hoje eu quero fazer um apanhado geral dessa prática devocional, tão central na espiritualidade cristã. E eu quero fazer isso a partir desse texto que nós lemos, a partir desses quatro versículos do Sermão do Monte. São 4 versículos, mas tem quase que uma teologia completa ali da oração. Então, partindo desses versículos, eu quero fazer um apanhado geral desse tema, irmãos. Então, vamos lá. Vamos lá para essa pequena imersão na oração. Primeiro ponto, o dever de orar. O dever de orar. O versículo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, se você quiser acompanhar, fica ali. Começa dizendo: e quando vocês orarem, vamos lá, repete comigo. E quando vocês orarem. Jesus não disse: se por acaso, um dia desses, vocês, sei lá, escolherem orar, vocês vão orar assim. Jesus não disse isso. Jesus disse: quando vocês orarem. Ou seja, Jesus já parte do ponto de que isso é algo certo, de que isso é uma marca na piedade, assim como era uma marca no judeu. Isso também é uma marca na nossa vida, na piedade cristã. É um sinal do seu amor por Deus. É uma marca daquele que é um cidadão dos céus. Quando você, crente, cidadão do céu, orar, essa prática é um dever. E logo que você entra na fé, logo que você começa a frequentar uma igreja, logo que você conhece Jesus, logo que você nasce de novo, você já é introduzido a essa prática. Assim como um bebê, um recém-nascido, naturalmente busca o peito da mãe para mamar. Você põe o bebê ali e ele naturalmente começa a sugar. O recém-nascido na fé cristã naturalmente ora. Naturalmente ele ora, irmãos. O cristão tem por hábito separar tempos regulares na sua vida, tempos diários, para você buscar Deus em oração. Amém? A segunda marca aqui que Jesus levanta da piedade cristã, então, é a oração. E essa é uma marca que demonstra, se ela é presente na sua vida, demonstra que você tem um bom relacionamento com Deus.
a oração é um hábito, é um exercício. Ele é natural, mas ela precisa ser praticada. E ao praticar, você pode sim desenvolver. Ao praticar, você pode ampliar, você pode melhorar à medida que você pratica esse exercício e esse hábito. Então é um hábito devocional que te mantém próximo. Quem te aproximou de Deus foi Jesus. Mas você precisa da oração para manter essa proximidade, para manter esse vínculo, para manter esse relacionamento aquecido. A oração mantém o seu espírito aquecido. Sem oração você esfria. Então a oração te mantém aquecido. Irmãos, pode ser que até é bem redundante, até combina com o momento aqui, pode até ser chovendo molhado, né? Mas o que é orar, né? O que é orar? Pode ser que alguns aí estejam começando agora e não saibam, ou já ou está na prática de ir na igreja, mas não ora. Então talvez eu precise explicar para você que não está orando o que é uma oração, né? Orar é conversar com Deus, pronto, né? É abrir o seu coração para Ele. Não tem muito mistério. Conversar, as crianças aí já estão ameaçando. Já aquilo já é uma conversa para eles. Para eles já tem um diálogo lá dentro. Para nós aqui fora ainda não se formou o negócio. Né? Mas a gente logo aprende a falar. Você sabe falar. Se você sabe falar e conversar, você pode orar. Então, oração não precisa de anos de instrução, de leitura da Bíblia. Tudo isso vai te ajudar, você vai enriquecer, vai melhorar a sua qualidade. Mas orar é conversar com Deus, é abrir o seu coração para Ele. É onde você divide com Deus as suas necessidades, você divide as suas angústias, você divide os seus temores, você fala dos seus sonhos com Deus, ao mesmo tempo que você busca ouvir de Deus também a respeito da sua vontade, as suas instruções. E por que nós deveríamos orar? Por que orar? Um teólogo chamado John Bradford disse que deveríamos orar por pelo menos 3 razões. Você que tem dificuldade ou não ora. Ele disse que nós deveríamos orar por pelo menos 3 razões. Primeiro, por amor a Deus. É um mandamento, maneira de você se relacionar com o Pai. Porque você ama, você ora. Então, por amor a Deus, você deveria orar. Segundo, já passei todos. Segundo, por causa do pecado em nós. Ou seja, por causa da nossa natureza caída. Por isso que você ora. Você sabe que você é falho. Você sabe que você é um vaso rachado. Você sabe que, por ser um pecador, às vezes tudo que você toca estraga. Então você precisa da mão de Deus, você precisa do socorro de Deus, do auxílio de Deus. Por causa do seu pecado, você ora. Amém? E a outra razão que você ora é por causa do mal do mundo. Por causa do mal que é em você, é o seu pecado. Mas também há um mal no mundo. Livra-nos do mal, Jesus ensinou a orar. Por causa das artimanhas do inimigo, do diabo. Você também ora. Então, segundo esse teólogo, essas teriam 3 boas razões porque você deveria orar. Mas trocando em miúdos essas ideias aqui com um cunho, não ficou bem razoável, mas pode ser mais teológica. Trocando em miúdos, gente, por que oramos? Oramos porque a gente teme a Deus e quer fazer a sua vontade. Você nasceu de novo, você quer alegrar ao seu Senhor, você quer acertar o alvo. Você percebeu na sua vida que você estava errando o alvo, estava distante de Deus, fazendo besteiras, e agora você quer acertar o alvo, e você ora para isso, para ter instrução, saber a vontade de Deus. Nós oramos porque é um ato de submissão. Conversão é uma atitude de dobrar os joelhos, de reconhecer que Deus é Rei, que Jesus é o Senhor, que Ele é que governa. E quando você ora, você está dizendo que você está se submetendo, você está submetendo os seus anseios, desejos, necessidades a Deus, à vontade dEle. É um ato de rendição, de submissão. Oramos porque a gente não sabe tudo, não é? Se você soubesse exatamente tudo e fosse um Deus, você não ia orar.
Mas nós não sabemos o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente não sabe se as decisões que a gente está a fim de tomar vai dar bom ou vai dar ruim. Então a gente olha porque a gente não sabe tudo, porque a gente não governa bem. Mas Deus sabe tudo, e o seu governo é perfeito, e Ele pode nos ajudar, e por isso a gente ora. Oramos também porque não é seguro confiar nas nossas vontades. Não é seguro se guiar apenas pelos nossos anseios, apetites e desejos. Então nós submetemos os nossos anseios, os nossos desejos a Deus, que por meio da oração põe em ordem os apetites. Oramos porque somos filhos, e como filhos conversamos com o Pai. Oramos porque temos livre acesso, oramos porque podemos, amém? Oramos porque Deus nos ouve. Diante de tudo isso, irmãos, por que não orar? Por que não oraríamos? Um judeu piedoso, um judeu sincero, orava 3 vezes ao dia. A gente vê no livro de Daniel, né? Daniel é um exemplo. Mas o judeu piedoso tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, que separava um tempo específico de qualidade para ter um momento de oração. O crente piedoso, Jesus está falando da piedade cristã, o crente piedoso que ama Deus, também deveria ter seu tempo regular de oração. Amém? Segundo ponto, tipos de oração. Tipos de oração. Quando orarmos, ao orarmos, melhor dizer, nós temos uma riqueza bem grande de variedades de orações que nós podemos exercitar na nossa piedade, no nosso relacionamento com Deus, no nosso momento de fé e devocional. É uma variedade de práticas e tipos de oração. As Escrituras nos ensinam que há uma riqueza bem grande nessa prática. Veja aqui o exemplo que nos foi dado no Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos apresenta, não todos os tipos, mas aponta para nos dizer que existem tipos de oração. O Sermão do Monte, no versículo aqui, no capítulo 6, versículo 5 diz: quando vocês orarem. No versículo 6 diz: quando você orar. Ou seja, aqui nós temos 2 tipos de oração. Nós temos a oração coletiva, comunitária, mas também temos a oração particular. Temos a oração individual. Ou seja, há tipos, maneiras. E há muitos outros tipos de oração que nós podemos fazer, que as Escrituras nos mostram. Por exemplo, há orações que você pode fazer de adoração ou de louvor. Quando for conversar com Deus, você pode fazer orações, frases que exaltam a Ele, que exaltam suas virtudes, suas qualidades, seus feitos, os feitos na sua vida, os feitos no mundo, na história, na Bíblia, o que você conhece. Você pode elogiar Deus, adorar Deus. Então são orações de louvor e adoração. Você pode fazer orações de petições, onde você vai dispor, onde você vai rogar por suas necessidades, por coisas que você tem vontades, por sonhos pessoais, sonhos que envolvem a sua família. Então são orações que envolvem pedidos. Você pode fazer orações de contrição, onde nós nos humilhamos diante de um Deus que é bondoso, que é santo, misericordioso, onde reconhecemos nossos pecados, onde reconhecemos as nossas falhas com os nossos próximos, com os nossos chegados, com os nossos irmãos. Reconhecemos, pedimos perdão, nos humilhamos diante de Deus. Uma oração de contrição. Podemos também fazer orações de intercessão, que é quando nós pedimos por outros, não por nós, mas agora por outras pessoas, por cidades, pela igreja, por projetos. E nós colocamos diante de Deus e clamamos para que seja feita a vontade de Deus nessas pessoas e nessas situações. Também se pode fazer orações de gratidão, orações de agradecimento,
né, onde você agradece pelas dádivas, pelas coisas que você tem, que Deus te deu graça, força, saúde, trabalho para conquistar, coisas que não foi conquista, mas foi realmente graça, dádiva, não interessa, tudo que for, que você tem, você deu pelado, o resto tudo é lucro, amém? Tudo é dádiva que você tem. Então nós podemos orar agradecendo. Então há vários tipos de oração. A oração pode ser falada, mas também a oração pode ser silenciosa. Então nós temos muitos tipos, irmãos. Amém? Terceiro ponto aqui sobre oração, que eu quero falar com vocês, é o como e onde orar. Como e onde orar. Então também existem métodos ou maneiras e lugares variados. A pergunta que alguns fazem, e que alguns talvez aprenderam errado, a pergunta que muitos fazem é: existem maneiras ou lugares melhores para orar? Existem maneiras ou lugares onde a oração se torna mais eficaz? Eu posso adiantar que existem métodos, existem lugares, mas isso não muda a eficiência da oração. Mateus 6,5 diz: não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas igrejas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Irmão, então aqui o Evangelho nos diz que os hipócritas, os fariseus, aqueles que faziam para ostentar, bem ao contrário da regra geral que Jesus disse, os hipócritas, eles gostavam de orar de pé. A oração de pé era a maneira preferida dessas pessoas. Antes que a gente jogue um monte de pedra nos hipócritas e fariseus, tem um ponto positivo aqui, irmãos. A Bíblia diz que eles gostavam de orar. Um ponto para eles, amém? Eles gostavam de orar. Mas aqui, eles gostavam de orar de pé. O fato é que a posição do corpo não é relevante para a oração. Se você é daqueles, não, oração para valer mesmo, o negócio acontecer tem que ser de joelho. Entendeu? Tem que ser de joelho. Talvez você não acredita nisso. Ou você não fala assim, mas as suas atitudes às vezes demonstram. Então, mas o fato é que a posição do corpo não é relevante para a eficácia da oração. Se em pé, se deitado, se sentado, se de joelhos, se parado ou se andando, tanto faz. Não garante maior poder ou que você vai ser atendido por causa da posição do seu corpo. Os hipócritas, os fariseus, eles oravam de pé nas sinagogas. Irmão, problema nenhum com o fato de eles orarem de pé. O hipócrita orava de pé, logo todo que ora de pé é hipócrita. Não, não é essa a lógica. Então, problema nenhum deles orarem de pé. O problema estava que eles faziam isso para aparecer. Eles queriam projetar uma imagem de espiritualidade, de santidade superior aos seus outros irmãos. Então, esse era o problema, e não o fato de orar de pé. Na verdade, a posição depende muito de você, da sua preferência, do seu gosto. Por exemplo, para vocês, eu tenho uma dificuldade bem grande de orar de joelhos. Pastor Carnal! Eu tenho dificuldade de orar de joelhos. Meu joelho dói. Eu oro 10 segundos e o resto eu só penso no joelho. Então, às vezes, agora, a gente diz no encontro de pastores, esses pastores, né?
tiver um momento de oração, e aí para ser um negócio bem espiritual, tem que ficar de joelho. E aí, tudo de joelho. Acabou. Os irmãos estavam no manto, eu estava pensando no meu joelho. Eu me dói o joelho. E eu tenho dificuldade. Desde novo, o pessoal se ajoelhava e eu ficava sentado no chão, cruzava as pernas. Então, é uma questão de preferência, como fica melhor para você, onde flui melhor. Sim, mas há algumas situações que você entende a presença santa de Deus e você cai de joelho, entendeu? Há momentos, há situações. Por exemplo, às vezes, orar deitado na cama. Eu faço muito, não presta. Eu digo para mim, por quê? Continua fazendo isso. Entendeu? Não presta, acorda de manhã e quer orar deitado. Não sai nada, você volta para dormir. Entendeu? Então, é o momento, você diz, não, mas para mim é legal. Não, eu acordo mesmo, oro e vai. Então, a posição, o lugar, é algo pessoal, é seu. Isso não determina poder e eficácia nenhuma na oração. Estão entendidos nisso? Ok? Os fariseus também, diz ali, oravam nas praças. Oravam nas esquinas. Irmãos, problema nenhum. Se você quiser orar numa praça, ou orar numa esquina. O problema é que eles faziam isso para aparecer. Eles iam para a esquina, para a praça, e não precisavam megafone, microfone, eles eram o show. Eles metiam aquela voz de entonação, Senhor meu Deus! E vai, né? O povo ali comprando tomate, andando, e eles com aquele, né, vozeirão e tal. Então eles tinham problema de orar nas praças, nas esquinas. Só que eles queriam fazer para aparecer, esse é o problema. E devido a essa ostentação, eles ficaram com a pior parte e perderam a melhor, Jesus advertiu. O lugar não importa, porque Deus não está restrito a lugares santos. Você pode orar na praça, você pode orar na esquina, você pode orar no trabalho, você pode orar onde você quiser. Deus não está restrito a um lugar santo. Não, só oro no monte, só oro lá na igreja, entendeu? Deus não está restrito, e quando você ora em outros lugares é o que você está confessando. Eu sei que Deus não está só no sagrado, Deus está no mundo, e aonde eu estiver, Deus está para me ouvir. Ele vai me ouvir e vai ouvir minha oração, Ele está ali no nosso meio. Então você pode orar em qualquer lugar e em qualquer momento, na certeza que Deus está ali, que Deus te ouve. Amém? Outra coisa que ainda dentro desse tópico, pastor, e aquele negócio da oração forte? A oração forte é mais eficaz? Você conhece Peter Wagner? Eu gostava muito de Peter Wagner. Eu confesso que ainda gosto um pouquinho. Mas ele é um dos gurus aí do apostolado, um dos gurus do movimento de crescimento de igreja, batalhas espirituais, etc. E ele começou a estudar igrejas que crescem, e uma das coisas que estava lá nos seus livros, que é a característica de igrejas que crescem, é que eles oram forte. Besteira. Besteira. E aí, oração forte é mais eficaz? Os fariseus iam para as esquinas, para as praças, e erguiam a voz. Com certeza, para ir para uma esquina, para uma praça, se você quer ser notado, você tem que falar alto, você tem que orar alto, entonação. Algumas pessoas acreditam que o tom de voz concede mais poder à oração. Sim, acredito. Ou que a voz elevada torna a oração mais vitoriosa em seus objetivos. A minha pergunta é, onde está a base para essa crença? Qual o fundamento da palavra de Deus? Nenhum, irmãos. Mas também quero dizer para você que não tem problema nenhum se você quiser erguer a sua voz. Ok? Não tem também problema de você entoar
mais forte? Porque às vezes tem a ver também com personalidade, às vezes tem a ver com um momento, com a situação. Então, se você gosta de orar com entonação de voz mais forte, você só precisa ter bom senso. Às vezes tem pessoas que acreditam que a oração ela é mais poderosa quando você ora mais forte, aí vai no hospital. Daí lá no meio do hospital é um tendel, que chega a vir todos os enfermeiros para ver o que está acontecendo. Porque está lá orando, exorcizando, e orando alto e forte pelo enfermo. E vem todo o hospital para saber se não está matando o enfermo. Então pode orar, mas tem que ter bom senso, concorda comigo? Não tem problema com a oração forte, não. Não tem problema de você erguer a voz, tá? Não tem. Tem situações, tem gosto, etc. Só que não pode ter a crença de achar que a sua oração, por ter elevação de voz, então ela é mais forte, ou mais ungida, ou mais atendida. Aí você desviou e caiu no engano. Você pode orar forte, porque a Bíblia fala que é de clamor. Você já viu alguém clamar assim, dizendo... Né? Quando você clama, você grita, porque você quer ajuda. Então, pode, tem espaço? Tem. Então, dá para clamar. Mas também tem outros tipos de oração. Tem sussurro, você pode sussurrar. Você pode falar baixo. Você pode falar em tom de voz normal. Você pode orar até no Espírito. Irmão, sendo a Deus Pai, em nome de Jesus, e crendo, e tendo fé, o tipo, a entonação de voz, o lugar, não faz diferença. Amém? Na eficácia da oração. Se de alguma maneira isso te ajuda, é fácil. Tenha sensibilidade só para saber se não atrapalha outros, né? Mas, amém, ok? Tá. E outra coisa. E o que dizer das orações longas? São melhores? São mais espirituais? Alguns acreditam que a oração boa precisa ser longa. Aquele que é novo convertido, ora 3 palavras e encerra. É novinho. Mas quem já está andando, ora e vai, né? Oração boa é aquela que tem bastante conteúdo. Opa, era para ter mudado? Os gentios, diz o versículo 7, acreditavam nisso. Os gentios, que são aqueles que não conheciam Deus, Pai de Jesus Cristo, os gentios acreditavam, eles oravam a seus deuses, e eles acreditavam que eles seriam atendidos pelo muito falar. Orações longas, conteúdo. Pelo muito falar, eles seriam atendidos. E tem crente que acredita também que a oração de qualidade, que por muito falar é que você vai ser atendido, que a oração longa, que é a oração espiritual e abençoada. Tem muito crente que ora longo. A gente costuma chamar, às vezes, são orações labirinto. Entra e não sai, não sabe achar a saída. Os irmãos já estão dizendo amém, amém. Quando eles dizem amém, eles se empolgam e continuam orando, né? Oração labirinto, não termina, sem fim, sem rumo, sem pé, sem cabeça, sem sentido, costura, vai do céu a tudo que é canto. Os gentios achavam que era por muito falar porque eles desconheciam a Deus. Eles não conheciam os atributos de Deus. Os seus deuses, os seus ídolos eram pequenos. Eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso, onisciente, soberano. Então as orações deles, por muito falar, é que eles tinham que informar a Deus. Deus, sabe, eu estava vindo para casa hoje, quando de repente, depois de dar 5 passos, eu vi um gato preto. E então, então eles oravam para informar Deus, porque Deus não sabia dos acontecimentos. Então eles tinham que informar tudo para Deus então, depois de ouvir, poder falar alguma coisa. Queridos, no particular, no secreto, no individual, ore longo. Amém? Ore bem longo, fique à vontade. Mas em comunidade, quando orando com os irmãos,
reuniões de oração, momentos de oração, evite as orações longas. Elas são cansativas. Elas desconectam aqueles que estão com você junto nesse momento de oração. Sua oração ela precisa ser coletivamente mais objetiva, sem enrolação, sem floreios, pontual naquilo que você está agindo, se é exaltação, se é intercessão, se é petição, se é gratidão, né? Pontual. Aí também você não monopoliza o momento da oração e você deixa outros orar. Aí você cansa todo mundo e ninguém ora. Então, no comunitário, seja objetivo. No particular, pode orar de maneira longa. O risco das orações longas no público, o risco da crença no poder da oração longa como mais espiritual e no poder da oração forte como sendo mais espiritual, como uma prática pública, é o risco dos hipócritas, é o risco do farisaísmo. Você começar a fazer essas coisas para aparecer. Você ora bonito, longamente, com conteúdo, e às vezes você está buscando glória para si. Você ora com poder, os irmãos dizem, esse irmão está no glória, deve até ficar pertinho. Meu Deus, o irmão é do poder, do fogo. Talvez não quero julgar, estou dizendo que todo mundo que faz isso está querendo aparecer. É simplesmente o irmão sendo irmão. Mas é o risco. Porque é uma oração coletiva, pública, você vai estar sendo visto, e o risco é você atrair, diante dessas orações longas ou fortes, um desejo de receber glória. É o risco. Mas, irmãos, isso não muda nada, tá? Você orar forte, você orar de maneira longa, não impressiona nadinha Deus. Não move Deus. Não convence Deus. A gente nem sabe orar, a Bíblia diz. Como convém? Não sabe orar, mas não convém. Então, isso não vai fazer a diferença que você acha. E as orações repetitivas, ou vã repetições, que também diz aqui no versículo 7. Orações repetitivas ou vã repetições. Irmãos, não tem problema você orar pelo mesmo tema. Não tem problema você orar por um mesmo assunto, repetir uma mesma petição por dias ou meses ou anos. Não tem problema. A oração que você repete. Não é disso que o texto está falando quando fala de orações repetitivas ou vã repetições. Porque o próprio Jesus no Getsemane, por 3 vezes repetiu a mesma oração. Ok? Não se trata de você repetir orações. Vãs repetições é quando a sua oração se transforma num blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Você acha que está orando, você está fazendo blá blá blá. É oração por mera religiosidade. Ai, nossa, tem que orar. Ai, né? É só religiosidade. São apenas palavras vazias, palavras automáticas, jogadas ao ar, sem devoção, sem concentração, sem estou na presença de Deus. Isso são vãs repetições. Então, como que devem ser minhas orações individuais preferencialmente? Você pode orar no público, você pode orar nas praças, você pode orar andando no coletivo urbano, você pode orar no banho, eu gosto de orar no banho, você pode orar em vários lugares, né? Mas preferencialmente, como devem ser as nossas orações individuais, nossa prática de piedade, de relacionamento com Deus? Versículo 6 diz que precisa ser em secreto, irmãos. Entra no seu quarto, fecha a porta, disse Jesus. Isso diz respeito a você e Deus. Então fecha a porta, não ostenta, não faz para aparecer. Versículo 6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Jesus aqui está nos ensinando sobre a necessidade
de todos nós, como filhos de Deus, cidadãos do céu, termos um tempo a sós com Deus. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo da sua maturidade, da sua capacidade, desenvolvimento desse hábito. Você precisa buscar ter todo dia pelo menos algum tempo a sós e de qualidade com Deus, onde seja um local exclusivo, onde onde você pode dizer: Deus, agora é só eu, Senhor. Onde Deus veja que de fato não está sendo dividido, que Deus não está em concorrência com o celular, com outras atividades. Então, é um momento seu e de Deus, sem distração. Entre no seu quarto, fecha a porta. Então você pode orar onde e quando quiser. Inclusive você pode orar o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: ore sem cessar. Você pode orar o tempo todo, quando e onde quiser, mas precisa em algum momento ter um tempo de qualidade. Eu oro o tempo todo, antes de entrar um paciente, num caso difícil que eu vou ter, numa situação que eu preciso conversar, num dilema que eu estou tendo, numa angústia, estou na rua, estou no carro, estou orando várias vezes, eu oro. Estou atendendo o paciente, estou orando às vezes por ele, às vezes estou orando por um negócio ali dê certo, ele precisa, que não quer vir, meu Deus do céu, ajuda eu, Jesus. E a gente ora, né? A gente ora. Só que independente de você orar o tempo todo, você precisa ter um tempo. E aí você não está dividindo com outras coisas. Você para e tem tempo de qualidade com Deus. É isso que Jesus está ensinando. Fecha a porta do quarto. Amém? Isso é fundamental, irmãos, para o seu relacionamento com Deus. Isso é fundamental para o seu crescimento espiritual, senão você não vai crescer. Você vai estagnar. Criança, se você dá um pouquinho de água e umas pirera, cresce. Entendeu? Espiritualmente, se você não praticar hábitos, você fica. A criança nasce, daqui a pouco ela está gatinhando, ela é adolescente, é jovem, é adulto e vai biologicamente. Mas espiritualmente você pode ser um bebê por 50 anos. Você não desenvolve, você não cresce. E a oração é fundamental para o seu crescimento espiritual. E se isso não for importante, saiba que se você não realmente levar a sério, você vai esmorecer na sua alma, você vai adoecer espiritualmente. Caso não observe essa prática da oração na sua vida. Mais um ponto. A quem orar? A quem me dirigir? A quem é o alvo da minha piedade, da minha devoção? Para quem eu oro? O versículo 6 aqui diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Irmãos, aqui está a cereja do bolo. Não sei se você gosta de cereja. Aqui está a cereja do bolo, o glacê, a cobertura. Amém? Porque a oração é a marca de uma boa relação com Deus. E para quem nós oramos? Nós oramos ao Pai. Que Pai? Ao Pai de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso, Criador dos céus e da terra. É algo maravilhoso saber que o Deus que se assenta no trono e que governa o universo, que é o Rei dos céus e de todas as coisas, é bom demais e maravilhoso saber que esse Deus é um Pai. Amém? Mas não é só isso. Ele não é apenas um Pai. É mais significativo ainda. Ele é seu Pai. Amém? Ele é seu Pai. Você é dele. Você faz parte dele. Você é da família dele. Por meio de Jesus Cristo, da sua obra perfeita na cruz. Você foi adotado, você foi recebido na família, você é filho de Deus.
amor de Deus por você, para mim é um escândalo. Eu já comprei algumas brigas, já comprei até aqui na comunidade, mas é no passado isso. Eu comprei algumas brigas por causa disso. Que o amor de Deus, de fato, por nós, o Pai, é escandaloso. Ele não te ama com qualquer amor. Por exemplo, eu amo pizza, eu amo futebol, outros amam dormir, outros amam game, eu amo minha esposa, eu amo a Deus. É tudo igual esses amores? Não, irmãos. Deus não te ama com qualquer amor. Deus te ama com o mesmo amor que Ele ama o seu único Filho. O mesmo amor destinado ao Filho por toda a eternidade. É o mesmo amor que Deus destina a você. Não é um amor de menor qualidade ou inferior. É esse mesmo amor. Isso você vai encontrar lá em João 17, 26. Oração sacerdotal de Jesus, dizendo: Pai, para que o mesmo amor que o Senhor me amou, ame a eles. Amém? Cara, isso é fantástico. É maravilhoso. Saber que o Pai me ama com o mesmo amor que Ele ama o seu Filho, Jesus Cristo. Na mesma medida, na mesma intensidade. É a esse Deus, com esse amor, que você se dirige. Jeremias disse: eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Você pode orar, conversar, pedir, falar. Deus te ama e não está ali para te castigar, para te dar umas pedaladas, te dar uns cascudos. Se precisar, Ele vai fazer do jeitinho amoroso dele. Ele vai. Não tem como fugir, Ele vai. Amém? Mas você não tem que temer. Amém? Ele não é um tirano. Ele não é um Deus pagão que precisa ser apaziguado, acalmado antes de você conversar com Ele. Ele é o seu Pai. Com amor ao ponto de dar o seu Filho por amor a nós. Gente, o que pode dar errado? Aproxime-se, então, do trono da graça. É o convite do Evangelho. Aproximemo-nos desse trono de graça, por meio de Jesus Cristo, confiante no Pai e no seu grande amor pelas nossas vidas. Amém? Irmãos, o que orar? Versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Sobre o que conversar com Deus na oração, porque afinal Ele sabe de tudo. Como é que você conversa com alguém que é assunto você puxa? Com alguém que já sabe tudo. Ele sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Tá, mas agora me caiu os buteados do bolso. Por que orar então? Assim pensam aqueles que não conhecem a Deus, diz o texto. Assim pensam aqueles, os gentios. Irmãos, sim, Deus sabe todas as coisas que você vai orar ali, né? Mas nós não oramos para informar a Deus. Você não está informando Deus de alguma coisa quando você ora. Nós não oramos para informar a Deus. Ele é onisciente. Ele é soberano. Ele é o Deus que vê em secreto. Ele está presente em todos os acontecimentos da sua vida. Não oramos para informar a Deus das nossas necessidades, mas oramos para informar a nós mesmos da nossa necessidade de Deus. Amém? Não oramos para convencer Deus de algo, mas oramos para sermos convencidos por Deus, derrotados por Deus, vencidos por Deus. Não oro para mudar Deus, para mudar a opinião de Deus e fazer Ele me dar aquilo que Ele não queria dar. Oro
para ser mudado por Deus. Não é Deus, irmãos, que vem até nós. Irmãos, vamos orar aqui, vem. Vamos atrair a presença de Deus. Coisa de crente, né? Você não ora, não é Deus que vem até nós quando você ora. É nós que vamos até o trono da graça. Amém? Ele já está ali o tempo todo. Por isso que você pode orar sem cessar. Amém? Ele já está. Já está disponível. Todo o arsenal, todo o potencial, tudo que é seu está ali. Você não precisa, não vem. Já está. Amém? Então, sobre o que orar? Ore sobre tudo. Não há temas proibidos. Afinal, Deus está ali. É lógico que no orar tudo você pode orar como não convém, orar errado. Mas a caminhada e o Espírito vai nos ensinando. Amém? E o último, irmãos, estava aí no compêndio da teologia da oração que Jesus liberou aí nesses versículos. O bônus, a recompensa, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, olhe o seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Vá para o quarto e lá ora. A palavra grega, irmãos, para quarto, no original, a palavra grega para quarto, no qual nós devemos nos retirar para orar, a palavra grega é tameion. Tameion. Era usada para designar a sala-depósito onde guardavam-se os tesouros ou as riquezas do palácio. Entra no teu quarto e ora. Tameion. Entra na sala do depósito das riquezas. A implicação disso, então, é que existem muitos tesouros nos esperando quando nós vamos orar. Amém? Irmãos, há grandes riquezas espirituais que acessamos no exercício da oração. E com certeza, a maior de todas elas é o próprio Deus. É o Pai. É o relacionamento com Ele, garantido por meio de Jesus Cristo e sua morte na cruz. Amém? Essa é a maior dádiva, a maior recompensa. A possibilidade de ter um relacionamento íntimo, pessoal, com Jesus. Isso não tem preço, irmãos. Então, queridos, hoje nós aqui ouvimos um resumo desse tema da oração e a sua importância. E como que isso precisa ser uma marca em nossas vidas. E o que Jesus espera é que a gente exercite. Amém? Que você possa se sentir animado e desafiado a praticar, a exercitar o tempo todo e com qualidade esse princípio em sua vida. Amém? Vamos então orar? Perfeito, né? Vamos orar? O que Deus falou com você através dessa pregação? O que o Espírito de Deus plantou no seu coração? Qual foi o desafio que você recebeu ao ouvir essa pregação? Qual vai ser a sua atitude? O que você diz assim, não, eu vou agora então, a partir disso, fazer assim. Qual é a sua atitude diante daquilo que o Espírito falou com você por meio dessa pregação? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ouvimos Sua palavra e pedimos a Ti que, com a graça e auxílio do Teu Espírito, o Senhor nos ajude a desenvolvermos essa prática espiritual, a exercitar a oração nas nossas vidas. Ajude-nos a gostar, Senhor, de orar. Ajude-nos, Senhor, a praticar. Ajude-nos, Senhor, a levar as nossas orações, o nosso coração até o Seu altar. Deus, em nome de Jesus, Santo Espírito, ajuda-nos. Ajuda-nos a nos render, a sermos vencidos. Deus, a nos deleitarmos em Ti, a Sua presença. Abençoa a igreja. Que a igreja seja uma igreja que ora. Que os irmãos possam também ter esse hábito e essa prática em suas vidas, em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor incomodou, aquilo que o Senhor desafiou, em nome de Jesus, venha
acontecer na vida dos meus irmãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.